1 Samuel, capítulo 24. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Bom, ele entrou numa certa caverna, né, para cobrir os pés. Quando a Bíblia fala aqui que ele entrou em uma certa caverna para cobrir os pés, na verdade, esse cobrir os pés é porque ele ia fazer as suas necessidades. Então eles diziam, né, que ele ia cobrir os pés. Os rabinos explicavam que Saul não esperava que alguém estivesse ali, porque havia teia na entrada da caverna, né, teias de aranha, então ele acreditava que não tinha ninguém ali. Eles disseram, né, os sábios disseram, que ao vê-lo ficou despreocupado e não examinou o lugar antes de descansar, né? Ele foi ali cobrir os pés e depois resolveu descansar porque pensava que não tinha ninguém por conta das teias de aranha. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, o ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu seu caminho. Davi teve que conter, né, os seus homens. Ele foi tão valente ao enfrentar Golias, mas ele teve misericórdia e prudência, né, diante de Saul. Ele tinha todas as razões e motivos para matar Saul, mas ele entendeu que a sua vida pertencia a Deus, né? E era o Senhor, era Deus quem ia o exaltar, né? Sem ter que passar por cima de alguém. Aqui uma grande lição que Davi dá a todos nós, né? E a explica também o porquê ele era segundo o coração de Deus, né? Olha que coração, ele tinha os motivos, todos os motivos para matar Saul ele tinha, mas ele entendia, que é o que nós precisamos entender, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E é Ele quem vai direcionar e nós não precisamos passar por cima de ninguém, não precisamos denegrir a imagem de ninguém para que o Senhor venha nos exaltar. O Senhor, Ele sabe como fazer e sabe a hora certa de fazer. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna, e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. Porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê, que não há na minha mão nem mal nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti. Porém tu andas à caça da minha vida, para m'atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Aqui o Senhor é invocado então como testemunha da situação e para afirmar o julgamento de Davi sobre o caso. Davi não se vingaria e acreditava na lei da semeadura, né? Ele não se vingaria, mas sabia que no tempo certo Deus faria justiça, Deus faria, né, aquilo que o seu próprio exército estava falando, seus homens, né, estavam falando para que ele fizesse. Ele sabia que tudo estava na mão do Senhor e ele confiava na justiça vinda do Senhor. E é o que nós devemos fazer, né? Confiar, porque o Senhor é justo. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou. E disse a Davi: Mais justo és do que eu,
pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, por isso que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Davi então fez um juramento solene diante de Saul, né? Acredita-se que saindo dali foi quando ele compôs o Salmo 57. O livro de 2 Samuel, ele nos mostra que Davi não cumpriu sua palavra em sentido absoluto, né? Porque 7 filhos de Saul foram mortos por causa da insistência dos gibeonitas, mas Davi poupou Mefibosete. Queremos então encerrar mais este capítulo, desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua saúde, o teu ministério, em nome de Jesus.